Todo domingo eu subo nesse púlpito aqui, mas eu subo sozinho. Mas hoje eu tenho a honra de subir com a minha filha, Ana Laura. É a primeira vez que a gente fala junto. Primeira vez que a gente fala junto numa conferência. E é a primeira vez que eu falo. E é muito interessante, a gente escolheu nessa manhã pais e filhos para colocar isso em prática. Isso que o Sandro acabou de dizer, a gente precisa planejar, a nossa abundância vai ser fruto do que a gente semear hoje, do que a gente planejar. É muito trabalho, é Deus conosco, mas é trabalho também. Então a gente quer contar um pouquinho da nossa história, né? Começa por você, ladies first. Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra dividir o palco aqui com você. Eu sou Ana Laura, tenho 25 anos, eu sou médica, estou me especializando em ginecologia e obstetrícia. Sou aqui da igreja desde os primórdios, estamos aqui há 15 anos e é uma honra estar aqui e falar com vocês. Sou Sidney, sou pai da Ana Laura, mas sou pai da Marina também, da Raquel. Aliás, veio todo o time hoje aqui, as meninas e os meninos, e os netos fazendo barulho aqui, mas não tem problema, hoje pode. Sou pastor nessa igreja há 15 anos e meio, casado com a Kátia há quase 38 anos, temos as meninas, 3 genros, e sou o pai da Ana Laura. A gente quer compartilhar com você um Deus que realiza sonhos. A gente está falando de abundância, o nosso Deus, ontem a gente ouviu a Tati falar sobre isso, a gente quer continuar as palavras que foram oferecidas aqui. E é muito interessante porque nós acreditamos num Deus que dá sonhos para nós, coloca sonhos no nosso coração, mas Ele é um Deus que também nos capacita para vivermos os sonhos. Ele vai dar o sonho e dar o caminho para realizar o sonho da gente. Foi assim com a Ana. A Ana tinha um sonho. Como era o seu sonho? Bom, eu sempre fui uma aluna dedicada, mas nunca fui uma aluna brilhante, mas sempre ali, firme e forte, né? Filha de professora, então tive sempre esse incentivo em casa, mas nunca tive o sonho de ser médica desde 5 anos de idade. Isso não foi muito assim comigo, mas ao longo da minha trajetória, né, colégio, fui me identificando, fui vendo que talvez eu tivesse algumas características que pudessem, né, me dar bem na profissão, fui me identificando com um pouco mais do que eu ia me envolver, e eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu quero ser médica, mas eu não tinha ninguém em casa, né, não tinha ninguém da família, então não tinha um exemplo ali do lado, né, para acompanhar, mas falei, eu acho que é isso. Né, tinha uma amiga minha muito próxima que tinha pais médicos e ela também queria, e no começo meus pais até falaram, será que você não, né, não é só porque você está muito ali com ela? Mas eu falei, não, é isso mesmo. E aí, com uns 15 anos, né, acho que eu bati o martelo e falei, não, vou ser médica. E aí meus pais falaram, bom, então agora é um novo desafio, né? A gente sabe que é difícil entrar, viver essa faculdade, mas se é seu sonho, se é o que você quer, vamos trabalhar, vai estudar e vai dar certo. E desde então eu nunca me vi fazendo outra coisa. Hoje em dia, se você falasse, você não é médica, eu falo, não sei o que eu seria, alguma coisa eu ia ter que ser, mas hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida e realmente acho que eu encontrei o meu propósito, assim. Muito legal, porque ela chega pra gente, mais ou menos 12 ela começou a falar e 15 ela bate o martelo. Quero ser médica. Que legal, quer ser médica. A gente como pai, eu e a Kátia se olhou, bom, Deus vai fazer um milagre, a gente vai apoiar. Nós como pais queremos apoiar os nossos filhos. Então nós dissemos assim, faz a sua parte e nós vamos fazer a nossa. Como é que a gente faz a nossa, né? Daí a gente olha um para o outro assim, e agora? O pastor de uma igreja honesta, que presta conta, que não é dono do dinheiro, e uma professora. Eu já contei para vocês, ela acabou de dizer aqui que ela é a primeira médica na família. A gente vem de uma origem, meus pais eram da roça, meus pais, minha mãe, meu pai, o pai da Kátia, enfermeiro, sempre trabalhou, mas em empresa, assim, a nossa família vem construindo coisas. Então, a primeira médica da família, ótimo, que maravilha, que orgulho. E agora, José? E agora, José, começa a surgir os obstáculos dela e os nossos. Os dela, porque entrar numa medicina é difícil, ela vai falar sobre isso. E o nosso, como é que você paga uma medicina? No primeiro momento, assim, bom, vai fazer uma faculdade pública. Só que o Brasil, com a história de cotas, aí você tem no mínimo 4, 5 anos de cursinho. 4, 5 anos de cursinho para fazer uma faculdade, é quase uma faculdade, assim, e agora? Bom, a gente pode pegar financiamento, mas pode ir para uma faculdade particular, mas financiamento, escola, você ficar a vida inteira pagando isso, Deus, como é que o senhor faz? E aí foi interessante que daqui a pouco a gente conta, tinha os obstáculos de passar numa faculdade,
4, 5 anos de cursinho, tinha o difícil de sair de uma faculdade, tinha o desafio de pagar uma faculdade e conseguir realizar sonhos. Mas a gente acredita que nosso Deus realiza sonhos. Então a gente vai trabalhando, um dia de cada vez, um passo de cada vez, e esperando Ele abrir portas. Eu sempre disse assim, nós vamos passar pelas portas que Ele abrir. Nós não vamos chutar as portas, a gente vai batendo na porta. Eu acredito em Mateus 7:7, pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta abre. Então assim, vamos lá, você tem um sonho, temos aí 3 anos para a gente chegar nesse lugar. Né? E é importante ter o sonho, mas ter prazo, ter meta e ter onde você quer chegar. É muito importante você saber onde, como e quando. E apesar dos desafios, eles nunca falaram, você não quer pensar em outra coisa, né? Talvez, vamos para uma coisa mais tranquila, sua mãe dá aula no Mackenzie, né? Você pode ter bolsa, fazer outra coisa. Nunca tiveram essa postura de segurar mesmo e de falar, talvez não seja isso. Sempre falaram, se é o que você quer, você tem que fazer sua parte, que eu fui muito cobrada para isso, mas vai dar certo. Se você conseguir, se você fizer a sua parte, Deus vai te honrar e você vai conseguir, né, seguir com isso. E a sua parte não era fácil, né? Como é que era a sua parte? Bom, eu fiz uma ótima escola, fui muito bem formada e mesmo hoje em dia, né, tem algumas faculdades que ainda são difíceis de você entrar. Você tem, na minha época, acho que era uma concorrência assim, de 40 pessoas por vaga, enfim. Mas eu fiz um ensino médio muito bem feito e no final do 3º ano eu já estava dobrando o período, né? Fazia escola, fazia cursinho, no final de semana fazia cursinho. Vocês me levavam às 6 da manhã pro poliedro. Mas foi em 6 meses ali, né? Desde que eu me formei no colégio, de muita abdicação, muito estudo. Assim, graças a Deus não demorei muito e consegui entrar. Porque eu também tinha um pouco de medo, né? Não queria ficar tanto tempo patinando, porque a vida na medicina ela é mais lenta para acontecer. Então, às vezes eu via amigos de 20 anos e eu falava, meu amigo já é estagiário, né? E eu estou aqui, mas a vida demora um pouquinho mais para começar e eu também não queria ficar tanto tempo nessa e graças a Deus consegui, com esforço, dedicação, estudo, entrar logo também na faculdade. Entrei com 6 meses ali de formada. E é super interessante essa geração, né? Eu estou vendo amigos de 20 que já estão estagiando, ela tinha 17. Então a Ana entra na faculdade de medicina com 17. E essa história da gente levava ela de manhã, mas assim, só no sábado. Porque uma coisa que a gente foi em casa é tentar equilibrar o suporte com o apoio, né? Suporte com a expectativa. Altas expectativas, você precisa então se esforçar. A gente vai te dar o suporte o máximo possível. O máximo possível era levar no sábado. No sábado a gente levava no cursinho, porque era lá na Paulista. Então saí daqui para a Paulista às 6 da manhã, mas todo dia ela pegava um ônibus. Eu lembro que era 5h20 da manhã, tinha que ir para a porta lá do condomínio, passava um ônibus. 5 da manhã durante 6 meses ali, aquela vida de gente normal, né? Levanta às 5, pega o cursinho, vai 1h30 de ônibus para São Paulo, estuda o dia inteiro, sai às 7, volta, chega às 8h30 da noite, vai fazer o quê? Estudar, né? Tem que ser assim. Então foi muito legal. E a Ana passou na faculdade. Né? Ela passou na faculdade. E foi muito bacana que ela passou em 2 faculdades. Logo de cara, assim, você passar em 2. E Deus, Ele não faz nada errado, né? Deus faz tudo certo no tempo certo. E naquele ano a gente recebeu uma herança e tinha um prédio. E eu disse, puxa, tinha algumas coisas da família para ajustar. E a gente ajustou e sobrou ali um dinheiro, e a gente, quando ela passou, nós tínhamos 3 anos e meio da faculdade. Que bom, faltam 2,5. Mas começa. O importante é começar. Muitas vezes a gente tem que colocar o pé na água, que o mar se abre, né? Mas primeiro você precisa sair do lugar. Às vezes a gente fica esperando tanto tempo, não, eu só vou sair. A gente idealiza tanta coisa. Tinha um ideal, tinha um sonho, mas bom, começamos ali, então você começa, mas Deus mobilizou pessoas, a própria igreja, amigos, e foi muito legal, porque a Ana terminou a faculdade, na última semana ali de graduação, tinha uma graduação e tal, a Kátia e eu fomos lá para a faculdade e pagamos tudo, ela terminou a faculdade sem uma dívida dela, sem nenhum financiamento, e a gente pôde dar para ela, pela graça de Deus, a condição dela realizar o sonho. Terminar a faculdade, um pastor e uma professora,
com apoio de amigos, da família, obviamente Deus usando família, amigos, igreja, para a gente concluir. Ela concluiu 6 anos cravados ali, uma faculdade de medicina, né? Sim, aí a gente se forma, muita alegria, uma comemoração intensa, uma semana de festa. Aliás, medicina é uma coisa que você tem que tomar cuidado, e cuidar do coração, né? Eles ficam seduzindo os médicos desde o primeiro semestre. Ela estava com 1 mês na faculdade, e onde você vai? Vou num congresso. Eu falei, congresso do quê? De medicina. Eu falei, mas você tem 1 mês. E os laboratórios vão lá e fazem aquela festa, eles começam a seduzir os médicos ali. Esse pessoal de laboratório é fogo, viu? E aí, ela se formou. E agora, né, José? E agora ninguém te fala, né? Você não aprende durante a faculdade o que você vai ter que fazer. Te jogam lá no mundão e você vai. E eu, como não tinha, né, muitos conhecidos, meu namorado médico, aí me deu suporte. Mas, assim, agora você tem que abrir uma empresa. Gente, eu preciso abrir uma empresa. Eu não tenho nem conta no banco. Aí meu pai, vamos abrir uma conta no banco tradicional, Ana Lara. Eu falei, eu não vou abrir conta, vou abrir conta no banco digital, uma contabilidade online. Mas, sim, vai dar certo. E aí você vai metendo a cara, você vai fazendo, vai indo atrás. E aí vem a vontade de se especializar, que é necessário hoje em dia. E aí veio um novo desafio, né, de começar a estudar para as provas de residência médica, né? Hoje em dia eu faço ginecologia, estou me especializando nisso. E aí é um novo desafio, um novo vestibular, com pessoas muito mais preparadas do que há 6 anos atrás, com uma concorrência muito maior. E aí foi mais um ano de abdicação, né, de muito estudo, conciliando com o trabalho, uma nova realidade, né, de estar na casa dos meus pais de novo, trabalhar, estudar, dar conta de tudo. E sempre com muito suporte, mas sempre trabalhando bastante, né, sempre com... a gente tem esse equilíbrio mesmo em casa, né? Não dá para a gente falar, não é da boca para fora quando ele fala de suporte e expectativa, né? Isso aí. Tem um interessante, tem um fato, que aí se formou, dedicado, 6 anos e tal. E as amigas, tem uma amiga dela que é bem amiga, desde a pré-escola, elas estudaram juntas aqui no Mackenzie, aí se formaram no ensino médio, aí passaram na mesma faculdade. E moraram juntas durante os 6 anos, mesmo prédio e tal. E essa amiga, os pais médicos, estão cheios da grana, a outra amiga também e tal. Bom, me formei, agora eu vou 2 meses para Orlando descansar. A outra eu vou fazer um tour pela Europa, depois eu passo por Dubai. E a Ana falou assim, olha, eu vou dar uns dias para eu descansar, 1 mês e tal. Eu falei assim, vou tirar um tempo para estudar. Eu falei assim, você faz o tempo que você quiser, só que você devolve meu cartão agora. Porque o meu compromisso era a faculdade, o nosso compromisso era a faculdade. Você devolve o meu cartão e fica quanto tempo você quiser de sabático. Expectativa e suporte. Aí nós tínhamos uma viagem, quando nós voltamos de viagem, ela já estava com a empresa aberta, com a conta aberta, com a agenda cheia, plantão marcado. E com o cartão devolvido. E eu pisei, literalmente, né? Literalmente. A gente chegou de viagem, entramos em casa, ela desceu a escada. Oi, pai, oi, mãe, tudo bem? Um abraço. Seu cartão de volta. Eu, yes! Funciona, né? Funciona, porque a gente é pai e mãe. A gente fica com dó. Nosso filho sempre vai ser filho, né? Mas a gente precisa avançar, porque tinha um sonho, tinha uma conclusão. E a Ana falou da residência, né? A residência no Brasil, não sabia disso. Somente 8% dos médicos no Brasil fazem residência. Por quê? Primeiro, porque é difícil passar. E segundo, porque o médico se forma e ele começa a ganhar muito dinheiro. Então, assim, ele pode escolher ganhar muito dinheiro, mas ele vai ter que ficar fazendo aquilo o resto da vida. E a Ana disse, não, eu tenho um sonho, eu tenho objetivos, não quero só ganhar dinheiro, eu quero fazer ginecologia, eu vou fazer a residência, tenho projetos futuros. Namora o Tiago, vão se casar, que é irmão do Victor, que também é médico, que também é dedicado, faz ali a sua residência no HC. Então, ela foi atrás, né? E começa a conquista dessa residência. Ela também é super recatada, assim, para falar, mas ela passou em 5 faculdades, né? 2... Eu discordo dela quando ela fala que ela não é inteligente, não é assim, é uma aluna normal. Não, ela é fora do normal, né? Ela passou em 5 faculdades para residência, 2 em primeiro lugar. E ela pôde escolher o lugar que ela ia fazer residência, e está fazendo uma residência num lugar super bom, que tem as especialidades, subespecialidades, e está amando. Vocês vão ver uma foto daqui a pouco aqui dela fazendo os partos, né? E aí a gente quer compartilhar então com vocês algumas lições dessa nossa história de pai e filha.
História de pai e filha. Quer falar mais um pouco de hoje? Como é que é a sua rotina hoje, né? Você trabalha pouco? Quantas horas por semana? Que o pessoal médico, todo mundo pensa que médico, aquela vidão, né? O glamour da medicina, né? Tem o glamour da medicina, mas tem o backstage da Tem medicina, o né? corre, né? Bom, hoje em dia, quando eu me formei, acabei trabalhando em pronto-socorro, né? E aí, realmente, você dá plantão e escolhe quanto você quer trabalhar. Por isso que tem gente que vai de muito, de pouco. Mas depois que você entra na residência, né, você só respeita mesmo uma carga horária. Hoje em dia, eu fico mensalmente rodando, né, no mesmo hospital, rodando em áreas da ginecologia. E aí é uma rotina puxada. A gente trabalha em uma média de 60, 80 horas por semana, final de semana, feriado. A gente deu uma brecha esse final de semana para estar aqui, né? Mas é muito puxado. Mas eu falo para ele, quando eu estou cansada, eu falo, isso não é uma reclamação. Eu estou muito feliz, mas é muita abdicação. Às vezes eu passo uma semana e você fala, nossa, hoje é sábado, é a primeira vez da semana que eu estou fazendo alguma coisa porque eu quero, e não porque eu estou no looping da rotina, mas é muito bom e faz parte, acho que todo mundo deveria fazer, né, quando se forma, e para a gente ter uma boa assistência, para a gente ter boas pessoas, bons médicos formados, acho que isso é inegociável. Eu aproveito até para fazer o meu disclaimer, mas realmente é uma rotina puxada, mas que vale muito a pena. Assim, eu sinto que eu estou no lugar certo, quando eu estou lá, eu estou me realizando, então não tem preço. Assim. Tem dia que a gente acorda e a Kátia assina um grupo lá da família, ou pra gente, uma foto dela. Esse é o meu primeiro presente do dia. Ela fez um parto, tem a criança ali com ela. Quantos partos você faz por noite, Ana Laura? Eu falei que no começo da residência eu ia contar quantos partos eu ia fazer, e eu comecei, eu já parei de contar, porque é muito intenso, assim. Tem dias calmos, claro, mas num plantão, às vezes, nasce, sei lá, 10, 12 crianças. Se eu estou na metade deles ali, cinco foram comigo, né? E o crescimento é muito grande, é muito legal. Minhas irmãs falam, eu mostro foto e falam, mas você fez isso? Você fez essa cesárea? Eu falei, fiz. E como que você aprende? E você está lá no dia a dia, a mão na massa, isso é muito bom, é muito legal. E é um crescimento realmente muito grande, assim. Agora, eu estou no volto para todas elas terem mais filho, né? Para já entrar, para já ter mais trabalho, mas é muito bom. É muito engraçado, porque a diferença da Marina para a Ana são 10 anos. Então, a Ana é a baby, né? Sempre a baby. Mas você está fazendo parte? Está fazendo parte. A Marina é meio mãe da Ana, assim, quando a Kátia não está, né? Eu já falei no domingo passado que as três juntas são uma gangue. E quando a mãe entra, vira uma máfia, né? E eu sou fora da máfia. Elas têm grupo delas e tal, e essas coisas rolam por ali. Mas lições que a gente aprende. A primeira lição que eu queria dividir com vocês é que Deus tem um plano perfeito e nada pode frustrar os planos que Deus preparou para você. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A promessa era para Israel, para o povo no exílio, mas a promessa é para mim, é para você. Deus tem plano. Deus desenhou a gente. Deus desenhou uma trajetória. E aí o plano dele. Se Deus coloca no seu coração um sonho, pode começar a orar por isso, para Deus colocar sonhos no seu coração. Pode começar a orar e pedir para Deus revelar para você claramente. Os sonhos vão sendo revelados. E sonhos de Deus se realizam. Nenhum plano de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a sua família, para você, para o seu... mas puxa, está longe, meu filho não é assim, meu filho não estudou, meu filho não quis. Não, ou eu não quero, eu não tenho, eu não posso. Ninguém tem, ninguém quer, ninguém pode. Mas a gente pode tudo, a gente quer tudo, quando Ele quer tudo, quando Ele pode tudo. Então, quando a gente olha para Ele, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E a gente entendeu que era um sonho, porque improvável. Não somos uma família de médicos, não somos... O mais natural é que ela seguisse uma carreira de cuidar de gente, mas nesse lado aqui, né? Ou então fosse fazer um curso como as outras meninas que foram para business, para coisa que é o meio da faculdade onde elas estavam. Mas Deus dá sonho, Deus realiza sonho. Essa é a primeira lição, né, Ana? A segunda é de que as conquistas vêm com oração e muito trabalho, né? Sim. Uma coisa sem a outra não dá resultado. A gente pede para Deus, Ele põe isso no nosso coração, mas muita coisa só depende da gente, né? Então, o trabalho faz parte. Se a gente ora e fica lá sentado com a bunda na cadeira, a vida não muda, né? Então, faz parte, precisa disso.
abdicar de coisa faz parte, mas colher os resultados, colher os frutos vale muito a pena. É isso aí. Aí você vê como é legal ser negócio multigeracional, né? Que eu ia falar assim, você fica sentado com as nádegas na cadeira. Perdão. Nenhum problema, acho o máximo. Eu acho o máximo que a gente está numa igreja que isso é possível, né? E ninguém vai nos recriminar por isso. Mas é isso. A gente aprendeu isso, né? Conquistas vêm com oração e trabalho. Ora e labora. Né? 95% 5% é o sonho. Não tem romantismo. 5% é o sonho, 95% é transpiração. Eu estou sonhando, mas fica dormindo para ver se o sonho vem. Eu estou sonhando, mas não ora para ver se o sonho vem. Ora, trabalha como se tudo dependesse de você. E ora porque tudo depende de Deus. De Deus. A gente sempre ensinou isso, a gente vive isso. A gente vive isso. A Kátia e eu, nossa casa, todos os dias, desde o começo da família, desde o começo do ministério. Trabalha como se tudo dependesse de você e ora porque tudo depende de Deus. E Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E para concluir, eu quero dividir com vocês que Deus trabalha mesmo quando você não vê. Deus trabalha mesmo quando você não vê. Fique atento aos movimentos de Deus. Os meus filhos são pequenos, os meus filhos já cresceram. Deus trabalha quando você não vê. Deus trabalha quando seus filhos são pequenos, Deus trabalha quando seus filhos são adultos. Deus trabalha em nosso favor. Alguém ontem, em algum momento da conferência, foram tantas palestras que alguém falou isso. Acho que foi o Seba. Que Deus fica ali, Ele não está dormindo, Ele fica vendo você com todos os detalhes. Então, antes de você nascer, eu gosto de pensar nisso. E ontem a mensagem do pastor Gianni foi incrível também. Porque antes da gente nascer, Deus tinha um plano. E a gente tem que olhar para Deus. O que estabiliza a nossa vida, o que faz a gente andar para frente, o que nos equilibra e faz viver o impossível, é olhar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus olhou para a gente antes mesmo da gente existir. Antes da Ana ser formada no ventre da mãe dela. E é muito interessante, porque nós casamos muito novos, eu e a Kátia. Eu tinha 18 e a Kátia 19. Ela é um pouquinho mais velha que eu, não parece, né? E aí nós tivemos a primeira filha, a Marina nasceu, eu tinha 20 anos. E a Kátia 21. A Raquel nasceu, eu tinha 22. Com 22 anos, nós tínhamos 2 filhas. A gente falou assim, beleza, vamos agora, segura aí a onda e vamos crescer, vamos cuidar das meninas. Quando a gente começou a namorar, nós queríamos ter 4 meninas, quando a gente casasse. Daí a gente descobriu que 2 valem por 4. Aí beleza, tal. Aí de repente, a Ana... De repente, num dia muito especial, de comemoração de alguns anos de casamento, a Ana surgiu. E aí foi a nossa surpresa, né? A nossa baby, assim. Mas Deus trabalha. Antes da Ana ser concebida, Deus já tinha um plano para ela. Deus tinha o dia, a hora, o que ela ia fazer, onde nós íamos estar. E Deus foi dirigindo a nossa vida. Mesmo quando a gente não viu, mesmo quando a gente não percebeu, mesmo quando a gente achou que era impossível, Deus dirige a nossa vida. Deus dirige a nossa vida em São José dos Campos. Ele tira a gente de lá, você era pequenininha, 5 anos. Nós viemos para São Paulo há 20 anos atrás. Ela tinha 5 anos, hoje ela tem 25. Mas Ele tirou a gente de lá. A gente precisava sair de lá para a mãe ter um outro trabalho, para o pai ter uma outra igreja, para a gente poder ter um outro contexto, para ela poder viver o que ela está vivendo hoje. Então Deus trabalha mesmo quando você não vê. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu ainda estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Deus preparou a Ana, é tão bonito. Vem aqui, Ana, tem umas fotos que eu pedi para colocar para a gente aí, para o pessoal ver. Essa é a gente hoje. É bom ver de trás para frente, né? Mas acho que tem a gente na formatura também. Olha aí que legal. Em medicina foram 4 dias de festa. A gente quase não gosta de festa. Essa foi a colação de grau na Sala São Paulo. Aquele careca ali sou eu mesmo, sem barba.
Não era o tio. E essa é a Ana. Essa é a Ana hoje, trabalhando. Deus está usando a vida dela para trazer pessoas à existência. Deus dá vida para multiplicar a vida. Parabéns, Ana. Obrigado, gente, por nos ouvir. Obrigada. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Pode continuar acreditando. Deus realiza sonhos e tem muitos planos para todos nós aqui. Com certeza.